Shalom, shalom. Tudo bem com vocês? Espero que sim. O Instagram tá chamando o pessoal para comparecer aqui na live. São exatamente 16 horas aqui no horário de Brasília. Muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Hoje essa live é num horário extra, num horário especial. Então sejam muito bem-vindos, a gente já vai começar, tá bom? Hoje nós vamos falar do capítulo 9 de Romanos. Capítulo 9 de Romanos, hoje é um teste a gente fazer nesse horário para ajudar um pouco a Alane, né? Afinal de contas, o horário que ela faz com a gente é na madrugada. Bem-vindo, Marcelo. Bem-vindo a todos que estão chegando aí agora, a Kelly. Todo o pessoal que está chegando agora, sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Nath, Cris, Fernando, Maeli, todos que estão chegando agora, o Márcio, todos que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos, viu? Shalom, shalom. As minhas saudações. E nós já vamos começar a nossa live. Eu já vou chamar a Alane, tá bom? Para participar com a gente. Vamos lá, convite. Pronto, Jair, o pessoal que tá chegando agora, Sheila. Ô, Alane, meu Deus, tudo bem por aí? Tudo bem, graças a Deus. Então tá jóia. Deixa eu Então tá ajustar jóia. O aqui. pessoal tá chegando, a gente já vai iniciar, tá? Tá bom. Esperar mais um minutinho aí pro pessoal terminar de chegar aí, a gente já começa a nossa live. Temos 124 pessoas com a gente já. Então sejam muito bem-vindos. Quem tá chegando aí agora, amém as saudações. Sejam bem-vindos. Tem uma turma de Guarulhos, ó que legal. Sejam bem-vindos aí. Sandra, Amanda, W. Pereira, vou imaginar que é o William, né? Deve ser o William Pereira. Sejam bem-vindos aí. A gente já vai começar a nossa live mais um minutinho, tá bom? Tá tudo bem por aí, Alane? Tudo Paris, bem, graças a agora Deus. 9 horas da noite, certo? Sim, 9 horas da noite, mas ainda tá sol aqui. Ah, 9 horas da noite ainda tá sol. Legal. Fala um pouquinho até o pessoal chegar. Por que tá sol aí? Que história é essa? Como assim 9 horas da noite tá sol? Porque aqui no verão, né, o dia termina bem tarde, o sol ele se põe muito tarde. Então, como a gente tá bem no meio do verão, né, ao contrário do Brasil que tá no meio do inverno, aqui a gente tá no meio do verão, então o dia, 5 horas da manhã, o sol tá a pino, e 9 horas da noite, vou mostrar aqui um pouquinho para vocês verem. Deixa eu ver, deixa eu puxar abrir a janela aqui. Olha lá o sol. 9 horas da noite, gente. 9 Olha horas isso. da noite. Legal, legal. E é por Olha que conta top, desse. né? Mas aí, Muito por exemplo, no interessante. inverno, né? Ao contrário, quando é 10 horas da manhã, às vezes o sol ainda não nasceu, e quando é 4:30 da tarde, ele já está se pondo. Ó, não vou entrar aqui no mérito de terra esférica ou plana, tá? Porque tem gente que acredita na plana, tem gente que acredita na esférica, mas que é uma coisa interessante, né? Muito interessante, 9 horas da noite na França e nós termos o sol aí a todo vapor, né? É, Então, algo muito interessante para se pensar. Igual na Espanha, né? Acho que tem gente da Espanha aí. É porque estão muito próximos ali, né? sim. Então, E porque a muito gente está legal. bem Vocês estão... o trópico também, a gente está bem, né? Na visão esférica, a gente está bem mais Uhum. perto do polo, né? Então, tem essa amplitude maior, que no Brasil, de repente, como a gente está mais perto do Equador, a gente não sente tanta diferença em relação às duas estações. Já que a Alane falou da visão esférica, eu falo da visão plana. Então, na visão plana, para não deixar ninguém triste, tá, gente? A questão do Sol e da Lua, então, é uma questão de aproximação dessas duas lâmpadas aí, segundo quem acredita na Terra plana. Então, os dois luminares, eles têm uma maior aproximação e por isso causa esse efeito aí. Invertido para o trópico ou para o hemisfério norte e para o hemisfério sul, só para deixar todo mundo feliz, tá bom? Pronto, vamos lá. 188 pessoas dessa live. Nós vamos deixar ela gravada, é um teste hoje, a gente fazendo esse horário. E hoje nós vamos falar do capítulo 9 de Romanos, que é um capítulo muito forte, é um capítulo tremendo. Segundo a maioria dos estudiosos de Bíblia, a maioria dos teólogos, a maioria das pessoas que se dedicam na Bíblia, o capítulo 9, 10 e 11 são os capítulos extremamente complexos. Isso não sou eu que estou falando, é a maioria dos estudiosos da Bíblia.
São capítulos extremamente complexos. Provavelmente você não vai ver esses capítulos sendo pregados na igreja, justamente por isso, né? O Espírito Santo ele não vai demandar energia, tô brincando, gente. É porque o pessoal não lê mesmo. Mas são capítulos que chamam muito a atenção. Paulo ele dá uma guinada aqui, né? Ele vem falando no capítulo 1 até o capítulo 8 de como a graça ela se comporta, como que ela é construída, como que a ideia da graça é construída, como que a fé é construída, como que ela passa entre os judeus, chega nos gentios, e agora Paulo, do nada, ele parece que ele encerra o assunto e ele começa a falar de um outro assunto aqui. Parece que é outro assunto, mas na verdade não é, né? Parece que ele vai falar de um outro assunto e ele entra no capítulo 9 com uma tristeza enorme. Ele tinha acabado de fazer um cântico de vitória, vem comigo que é forte o assunto. Ele tinha acabado de escrever o cântico de vitória e aqui ele começa, parece que eu estou vendo, sabe? Paulo terminando o cântico de vitória e ele começa a chorar, lembrando dos seus irmãos judeus. Quer fazer uma introdução, Alane, sobre esse assunto? Vamos partir daqui. Eu gostaria que você fizesse uma introdução. Tá bom, bom, a gente viu, né? A gente termina, a gente chega no 8 com essa empolgação toda, com esse regozijo, né? Eu digo, a gente, quando termina de ler o 8, a gente dá glória a Deus por tudo que ele fez. Então, porque a gente vê o ápice de Cristo, né? O ápice da graça. E aí, quando ele olha para os seus, né? E aí o Paulo ele vai olhar para os seus no sentido do judeu, né? Porque ele vem dessa descendência judaica, ele olha para os seus e ele olha para assim, como a carne é pecaminosa. Então é como se ele tivesse subiu, né, até Cristo e aí ele olha para baixo, né? Ele olha para os seus, nem é para baixo, olha para os seus ao seu redor e ele vê quanto que isso ele cai para a realidade. É como se ele estivesse nessa utopia, nesse momento de glória. Ele vê a glória de Cristo e quando ele olha para a realidade humana, para a questão pecaminosa do ser humano e como que é super difícil para o ser humano, aí ele pega e é como se ele... eu imagino que é como se fosse um balão, né? Que encheu e de repente você fala assim... Mas peraí que a realidade é outra, né? Então, quando ele olha para o 8, ele vê a glória de Cristo. Quando ele olha para o 9, quando ele volta para o 9, né? A gente imagina que 9, 10, 11 é um trecho da carta, né? Original. Depois foi feita essa divisão por capítulos, mas a gente... eu imagino que ele está assim escrevendo e ele vai vendo e ele vai lembrando de tudo que Cristo fez. E aí ele pega... Eu imagino Paulo assim, um momento falando assim, mas espera aí. E o meu povo? E o que ele fez? E a condição humana, né? Ele tem um choque de realidade. E aí a gente vai ver nesse 9, né? Que, como o irmão disse, é uma parte bem polêmica. Não é nem polêmica, mas é uma questão complexa. E as pessoas podem ficar assim, ué, mas que Deus é esse? E a gente vai entender o capítulo 9, quanto mais a gente entender os atributos de Deus. Mas, bom, é só para dar uma introdução aí. Top. Então, vamos lá. Então, como a Alane falou, e eu também dei uma pequena introdução aqui, Paulo ele vai construindo a graça e ele chega aqui no capítulo 9 e de uma hora para outra entra uma tristeza muito grande e ele vai falar um pouco dessa tristeza e a gente vai começar a ler capítulo. Vem comigo aqui que vocês vão entender. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho da sua consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Eu vou terminar os 5 versos que vai fazer mais sentido. Que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, o culto e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então, Paulo aqui, ele é interessante porque até agora não parece que ele falou alguma mentira, né? Mas ele quer reforçar que ele está falando a verdade. Ele está falando a verdade porque ele vai expor aqui um sentimento dele. Um sentimento muito, muito nobre até. Um sentimento que Moisés já tinha demonstrado, um sentimento que Jesus demonstrou. E é um sentimento muito forte, que é esse sentimento de se doar pelo próximo, né? Ele falou assim, olha, eu vou dizer uma coisa aqui, e é verdade que eu vou dizer. Parece que eu estou brincando, mas não é. Por que ele está falando dessa forma? Porque os judeus, nesse período aqui, estavam perseguindo Paulo. Perseguindo. Muitos judeus perseguiam Paulo. Queria até tirar a vida dele. Porque é como se ele tivesse virado a casaca. Uma hora ele estava no judaísmo e agora ele está dizendo que ele fundou uma igreja nova. Que história é essa, né? Então, a turma da antiga igreja está perseguindo ele, falando, esse cara é um safado, esse cara é sem vergonha. E em vez dele, ao invés dele ficar numa situação como nós ficaríamos, né?
triste com a outra igreja, triste com a situação da outra igreja. Paulo não faz isso. Paulo diz o seguinte: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho da minha consciência no Espírito Santo, porque o Espírito Santo sabe o que eu estou pensando. Sim. Então não tem como eu mentir, mesmo que eu quisesse, mas é diante do Espírito Santo que eu vou dizer que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Aí por que ele tem essa dor no coração? Porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor dos meus irmãos. Quem são os irmãos? Aqui não é a igreja, gente. Não é a graça. Aqui ele está falando do povo judeu, dos irmãos de sangue. Eu gostaria que, se eu pudesse, eu gostaria de abrir mão dessa salvação, abrir mão do que Deus tem feito por mim, só para salvar os meus irmãos. Comenta, Alane, que é muito poderoso isso daí. Se isso não for compaixão, o que que é? Né? Se isso não for amor, né? Se isso não for se colocar no lugar do outro, o que que é? Porque às vezes a gente é perseguido e a gente fala, mas acontece, né? E ele acho que ele, quando a gente é impactado realmente, né, pela verdade, pela graça, né, que não é uma denominação, mas é a graça, o favor merecido de Cristo, a gente tem um choque da nossa realidade, da nossa condição humana, que você fala assim, ainda que eu perdesse tudo isso para salvar muitos mais dos meus irmãos, eu me alegraria, né? Se eu pudesse ser perseguida, mas que os meus irmãos fossem salvos e tivessem a realidade disso, que eles pudessem desfrutar daquilo que eu estou desfrutando, louvado seja Deus. Então, eu acho que é uma compaixão muito grande e que só pode ser justificada justamente pelo esse impacto da graça. É de falar, eu não merecia, mas se eu pudesse dar o meu lugar para que muitos outros fossem impactados, glória a Deus, né? É maravilhoso. Eu não sei dizer outra palavra que não fosse compaixão. Ter a paixão pelos seus, né? É top, né? Abra a sua Bíblia aí. Você que está acompanhando a gente, se você estiver com a Bíblia, abra a sua Bíblia em Êxodo 32. Êxodo 32. É o episódio do bezerro de ouro, tá? Moisés, ele sobe no Monte Sinai, também chamado de Horebe, né? Monte Sinai ou Horebe, é o mesmo monte. E no Monte Sinai, só para vocês terem uma ideia, hoje, uma pessoa treinada sobe o Monte Sinai em 4 horas e meia, 5 horas de caminhada. É uma caminhada bem íngreme, no meio de muita pedra. É muita dificuldade para subir o Monte Sinai hoje, 4 horas e meia, uma pessoa treinada. Agora vamos lembrar que a pessoa que estava subindo tinha 80 anos, era Moisés. E ele chegou a subir 2 vezes no dia, porque Deus chamava e ele tinha que subir. Uau. Né? Então, no capítulo 32, ele tinha subido, ele tinha ficado 40 dias do pico do monte, Deus tinha dado muitas instruções para ele, deu as 2 tábuas dos 10 mandamentos, e quando ele desce, ele encontra com o povo adorando o bezerro de ouro. Né? Deus se ira contra o povo e faz uma promessa para Moisés. Fala, Moisés, o teu povo, os teus irmãos pecaram contra mim. Então faz o seguinte, eu vou exterminá-los, eu vou exterminar eles, porque eles não são dignos de estar comigo, e de você eu vou fazer uma grande nação. O que você acha? Então, gente, Moisés vai fazer uma coisa que eu acho lindo, e eu me emociono com o que ele fez, porque é muito semelhante ao que Paulo fez. Para quem não sabe, o livro da vida, Moisés ele viu quando ele subiu no Horebe, no Monte Sinai, o livro da vida. E pasmem, o livro da vida estava aberto. Na época de Moisés, o livro da vida estava aberto, porque a salvação ela era pelas obras e pela fé em Deus. Obras e fé. As 2 coisas juntas. E Moisés viu o livro aberto. E pasmem, ele viu o nome dele no livro. E ele chega para Deus e fala, Deus, posso falar uma coisa? Alane, leia o verso 32. Sua Bíblia está em português ou francês? Está em português. Leia o verso 32. Olha o que Moisés vai falar para Deus. Agora, pois, perdoa o seu pecado, e se não, apaga-me, rogo-te, do livro que escreveste. Ou seja, Moisés está dizendo o seguinte, Pai, eu amo esse povo, eu sei onde eles estavam e o que eles estão sofrendo. Eu sei que eles erraram, mas olha, se for para o Senhor exterminar eles, eu vou pedir uma coisa. Risca o meu nome do livro da vida, eu não quero. Mas salva eles. Salva eles. Então, isso aqui é o mais alto grau da empatia. Você se colocar no lugar dos outros.
E é o que mais está faltando hoje dentro das denominações e dentro das igrejas. Nós nos colocarmos no lugar dos outros. E olha, eles eram pecadores. Eles tinham acabado de idolatrar um bezerro de ouro. Eles não mereciam andar com Deus. E Moisés se colocou na frente e falou, eu troco. Se for para ser assim, eu prefiro trocar. E Paulo, ele vê que o povo de Israel tinha negado, o povo de Israel tinha crucificado o Senhor Jesus, o povo de Israel tinha negado a mensagem, o povo de Israel não recebeu a mensagem. Mesmo assim, Paulo falou, olha, se possível, e eu falo de coração, não estou mentindo, o Espírito Santo está me sondando. Eu gostaria até de trocar, eu ficar fora e eles entrarem, porque eu conheço eles. Então, essa é o mais alto grau da empatia, de você se colocar no lugar do próximo. Podemos seguir, Alane? Vamos. Perdão que Vamos. eu estou emocionada hoje. Eu estou desde ontem de uma live que eu fiz à tarde sobre a crucificação. Desde ontem à tarde eu estou sentindo isso. Vamos lá, vamos terminar. A gente consegue. Vem cá. Verso 6. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem todos que vão nas denominações são cristãos. Nem todos que dizem glória a Deus realmente estão sentindo Deus. Nem todos que demonstram uma linguagem realmente estão falando numa linguagem. Nem todos que colocam terno e gravata realmente são escolhidos de Deus. É isso que Paulo está querendo dizer aqui, tá? Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaac será chamada a sua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaac, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela, o maior servirá o menor. Por que toda essa complexidade? Por que Paulo está falando dessa forma? Porque ele quer atingir o coração dos judeus. Olhem só, Paulo sabe que a igreja de Roma ela é composta de judeus e de gentios. Ele já tinha falado para os gentios. Os gentios já tinham sentido Deus no cântico de vitória e tudo que Paulo tinha falado. Agora Paulo ele demonstra compaixão pelos seus irmãos na carne e diz o seguinte: olha, eu vou contar uma história para vocês e é uma história que vocês conhecem. Eu vou contar dos nossos pais. Quer dizer, onde tudo começou, onde a história nossa começou. E ele fala de Abraão. E ele traz o exemplo de Abraão, de Isaac e de Ismael. Depois ele fala, e pasmem, depois de Abraão vem Isaac. E ele se casa com uma mulher chamada Rebeca. E de Rebeca também nascem duas crianças. Olha que coisa fantástica. Então ele vem replicando e trazendo o exemplo lá de trás para explicar algo poderoso para nós. Que Deus, de alguma forma, e nós descobrimos aqui no capítulo anterior, no verso 29, pois os que dantes conheceu, ou seja, antes do nascimento, Deus já te conhecia. Deus sabia que você estaria nessa live hoje com a gente. Deus sabia que eu estaria aqui, que a Alane estaria aqui. Ele sabia que essa live iria acontecer e que nós, aqui, estaríamos falando desse assunto. Que nós iríamos nos esforçar, de alguma forma, pegar um pouco do nosso tempo para fazer parte dessa live hoje. E como aconteceu com essas crianças que antes de nascer, Deus já tinha escolhido porque ele já tinha visto o futuro dessas crianças. Quem elas realmente seriam. Então, hoje, falando dessa liberdade absoluta da graça de Deus, é aquilo que Deus dantes conheceu e agora ele separa. Como a gente leu no capítulo anterior, e eu acho que vocês lembram disso, os que dantes conheceu, também predestinou. E os que predestinou, chamou. E os que chamou, justificou. E os que justificou, a esses glorificou. Então, é um ciclo, é o ciclo da santidade. Pode falar, Alane, discorra. E esse ciclo, né, é tão importante que todo mundo entenda que esse ciclo existe, que foi determinado por Deus, porque muitas pessoas podem até acreditarem que são elas que buscam a salvação, são elas que buscam a Deus,
são elas que vão, elas que fazem, elas que se santificam, elas se sacrificam, elas se despojam de alguma coisa que ela gostaria de fazer e não faz, ela faz alguma coisa, né? Mas a gente, quando vai lendo isso, a gente vai conhecendo realmente quem é nosso Deus. Quão santo ele é, quão onisciente ele é, quão onipresente ele é. E quando a gente vai até ele, não é nós que vamos até ele, é ele que nos chama. A gente vai, né, é uma reação e não uma ação. A ação dele de nos amar, de nos predestinar, enfim, vem dele. Como a gente falou na outra live, né? O querer e operar vem dele. Ele coloca esse desejo, a gente só vai, né? Não é nós que fazemos alguma coisa. Ele que faz primeiro. Ele que desejou primeiro. Ele que imaginou primeiro, né? Antes de eu nascer, do irmão nascer, ele já sabia que isso aqui iria acontecer. Então, isso faz a gente entender o quanto a nossa participação é pequena diante do grande poder dele. O quanto que nós fazemos é tão mínimo e a gente não pode se vangloriar desse mínimo que fazemos, porque realmente é ele que fez primeiro, ele que almejou primeiro, ele que desejou primeiro. E aí ele vai mostrar isso, né, realmente, pela própria linhagem de Israel, quando ele não foi até fala, né, eu já nasci num lar cristão, né, e por isso eu já nasci na graça. E a gente vai ver com Isaac que isso não vai acontecer. Por quê? Porque o primeiro que nasceu não foi o que foi abençoado. Não é por descendência natural, não é porque nascemos num lar cristão. É ele que vai escolher, vai fazer uma promessa e ele vai cumprir essa promessa. Não vem de nós. Nós somos muito pequenininhos. Top demais, né? O que você falou agora traz para uma realidade nossa, né? Porque tem gente que nasce dentro de uma denominação, quer seja Assembleia de Deus, quer seja Batista, quer seja Congregação Cristã no Brasil, quer seja Metodista, e alguns acham que isso é um mérito, né? Pode ser uma coisa boa você ter nascido lá, sim, sem dúvida, é uma coisa boa você ter nascido lá, seus pais já serem de um lar cristão, mas isso não qualifica isso para dizer que você está salvo. Para dizer que você é pelo menos diferente daqueles que não estão lá dentro. Sim. Né? A única diferença que tem é que você tá ganhando um tempo a mais no sentido de graça. Você está participando, como os judeus participaram. Sim. Porque Paulo disse aqui, olha que lindo isso aqui, gente. Olha que Paulo diz. Ele diz assim, porque tudo começou com eles. Eles receberam tudo. Né? Foi com eles que Deus se manifestou primeiro, a lei veio para eles, o culto veio para eles, né? A adoração começou com eles, mas aqui Paulo está com o coração triste, porque eles de alguma forma negaram esse amor, Sim. negaram esse carinho. Óbvio, que nós vamos compreender aqui mais para frente, que até isso foi plano de Deus, né? É muito forte isso. Vamos seguir mais um pouco? Verso 12. Foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor, como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Não tem injustiça da parte de Deus. Aliás, existe uma justiça que talvez a gente não veja, mas injustiça não há. Talvez a gente não compreenda essa justiça de Deus. Uhum. Até porque, se nós nos separarmos ao máximo das coisas mundanas, nós conseguimos chegar no patamar de santo, que segundo a Bíblia é separado. Só que Deus ainda é 3 vezes santo. Então nós temos aí um longo caminho pela frente para conseguir chegar até Ele, tanto que nós sozinhos não conseguimos. Uhum. Jesus falou, ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Eu sou o caminho, a verdade. Então vocês precisam passar por mim. Direto, vocês não vão conseguir. Eu sou a porta. Eu sou a porta. Então, cuidado com esse detalhe. Aliás, deixa eu pegar um caderno aqui. Olha que bacana isso daqui, né? O nome de Deus... Deixa eu pegar uma caneta mais forte aqui. Aqui. Olha que legal isso aqui. Olha que legal. Vou escrever o nome de Deus aqui, em hebraico, tá? Eu dei uma reforçada com a caneta aqui para vocês conseguirem enxergar melhor. Ó, esse aqui é o nome de Deus em hebraico. Yod, Re, Vav, Re. Eles chamam de tetagrama, o nome de Deus, tá? São 4 letras. E interessante que cada letra no hebraico tem um significado. A primeira letra aqui, o Yod, significa mão.
A segunda letra aqui, ó, o Re, Yod Re. O Re, pasmem, significa furo. O Vav significa prego. E depois tem outro Re, que significa furo. Mão, furo, prego, furo. Mão, furo, prego, furo. Esse é o nome de Deus desde Gênesis, gente. Yud, Re, Vav, Re. E olha o significado. Desde Gênesis já significava mão, furo, prego, furo. Agora eu vou te mostrar outra coisa. Olha que top isso aqui. Eu vou colocar a letra menor, tá? Eu vou colocar uma letra menor aqui. O Dalet. A diferença desse nome, Yud Re Vav Re, que é o nome de Deus, que é perto de Yahvé, seria perto de Yahvé hoje. O povo judeu ganhou esse nome. Yud Re Vav Dalet Re, que significa Yudeum, que é perto do nome de Deus. Por isso em Crônicas está escrito, se o povo que se chama pelo meu nome, quer dizer, tem um povo que o nome dele é parecido com o meu, que são os judeus. Só que olha que coisa interessante. Eu falei para vocês que uma letra fica mão, furo, prego, furo. E sabe o que significa Dalet? Porta. No meio dos judeus, no meio da palavra judeu, tem uma letra chamada porta. E sabe quem é essa porta, gente? Que conduz ao Yud Re Vav Re, que é Deus. E ó, eu tô falando em hebraico para vocês compreenderem, mas eu não sou judeu, tá bom? Eu vou falar de novo. Ah, irmão, o Anderson tá falando em hebraico, ele é judeu. Ó, tô sem barba, não sou circuncidado. Para quem lê a Bíblia vai saber o que é isso. Para quem não lê, não vai estranhar, nem ficar com medo, nem correr. Mas para quem lê a Bíblia vai entender. Eu não sou circuncidado, eu não tenho barba e eu não guardo sábado, tá bom? Gosto de toicinho e como linguiça de porco. Então não sou judeu, tá? Para deixar bem claro. Só que eu estou falando essas palavras e estou explicando dessa forma para quê? Para mostrar que essa porta, Jesus, ela nasceu do meio dos judeus. Por isso está escrito, a salvação vem dos judeus. Ou seja, tudo começou com eles. Mas agora Paulo está triste porque eles negaram essa fé. Eles negaram o Senhor Jesus. E Paulo está triste. Ele está muito triste. Mas ele quer falar um pouquinho disso, dessa tristeza do coração, por isso que ele quer se colocar no lugar dos judeus, e ele diz que existe uma coisa chamada eleição, que Deus elege algumas pessoas. Como que ele elege algumas pessoas? É isso que a gente vai entender aqui agora. Ó. No verso 15, pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Ou seja, Deus está dizendo, eu faço o que eu quiser. Entendeu? Eu faço o que eu quiser. Se eu pegar um vaso quebrado, como está escrito lá em Jeremias, o vaso quebrou na mão do oleiro, se eu quiser fazer outro vaso, eu faço. O barro é meu, se tem um vaso quebrado em outra denominação e Deus quer trazer para cá, para o lugar que Ele quer, e fazer um vaso novo, quem vai impedir? Essa é a pergunta. Pode discorrer, Alane. Sim, deu uma pequena travadinha, irmão Anderson. Quando o irmão estava falando, deu uma pequena travadinha. Repete essa última frase para as pessoas escutar, por favor. Jeremias, o Espírito Santo convida Jeremias a descer lá na casa do oleiro. E quando ele chega na casa do oleiro, ele vê o oleiro trabalhando nas rodas, fazendo um vaso de barro. E o vaso de barro quebra na mão do oleiro. Acontece para quem mexe com olaria. Às vezes acontece isso daí. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, agora eu estou ouvindo. Tá, então às vezes isso acontece. E o vaso quebrou na mão do oleiro. O que acontece? Ele começa a fazer um vaso novo. E aí o Espírito Santo pergunta para Jeremias, e aí, o que você acha? Se algum vaso quebrar, Deus pode fazer o vaso de novo? Sim ou não? Do jeito que ele quiser? Jeremias falou, agora eu entendi. Ele disse, será que eu não posso fazer isso com a casa de Israel inteira? Eles estão quebrados, mas o meu amor pode fazer de novo? Porque o vaso é dele, o barro é dele, a roda é dele, a mão é dele, a inteligência é dele, e a água para moldar o barro é dele. É dele, é. Pronto. Eu gosto de pensar assim, se Deus fosse, né, aplicar só a equidade dele, né, fosse só a santidade dele, ninguém seria salvo. Ah, mas estava morto. Estava perdido. Mas como ele também é amor, ele se usa da graça para como se diz, para justamente
mostrar essa eleição, né? É pela graça que ele elege. Se ele salvasse todo mundo, ele negaria a sua santidade. Se ele desse a perdição de todo mundo, ele negaria o seu amor. Por isso que ele elege. Uau, top. Top, muito bom, muito bom. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de quem Deus se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Como está escrito lá em Êxodo. 17 vezes está escrito que Deus endureceu o coração de Faraó. 17 vezes Deus endureceu o coração de Faraó. Olha que coisa interessante, né? Porque ele queria que o nome dele fosse glorificado. Alguém pergunta, mas Faraó foi salvo? Não sei. Quem endureceu o coração dele foi Deus. Está na mão de Deus. Deus que sabe dessas coisas. Por isso que nós devemos focar na nossa vida. Focar em nos aproximarmos de Deus. E parar de começar a olhar para os lados. Ah, porque aquele outro. Não, foca na tua vida. Se aproxime mais de Deus, né? Verso 17 diz assim para eu passar para a Lani. Perdão, verso 18. Logo, pois, compadecer-se de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Olha que top, né? Aí Paulo faz uma pergunta muito top. Ele fala, peraí, se ele endurece quem quer e elege quem quer, tudo está na mão dele, então ele não pode reclamar de nada. Porque se tiver uma pessoa muito dura de coração, ele vai lá e converte a pessoa, ele tem poder para isso. E leva a pessoa para o céu ou para o paraíso, né? E uma pessoa que ele não gosta, ele leva para o inferno. Ninguém vai resistir isso. Essa é a pergunta que Paulo fez. Dir-me-ás então, por que queixas ainda? Porquanto, quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que Deus replica? Porventura a coisa formada dirá o que formou, por que me fizeste assim? Imagina um vaso, né, dizendo pro oleiro, mas por que você me fez comprido? Eu queria ser mais curtinho, né? O vaso nunca vai falar isso pro seu senhor, para aquele que o fez. É disso que Paulo está falando, mas pode discorrer, Alain. E essa questão, né, da gente não saber quem é, quem não é, né? E que ele se usa, né, dessa porta que se faz carne, que vem aqui, vive as mesmas coisas que nós, que nos deixa o exemplo, que para que essa eleição se complete, esse número, né, se complete, ele trouxe alguém em forma de carne. Quem nós somos hoje? Nós somos essas pessoas em forma de carne, que vamos anunciar para todas as pessoas, porque a gente não sabe. Eu costumo dizer que meus filhos são o primeiro campo missionário que eu tenho, porque eu não sei se meus filhos serão salvos. Eu tenho que fazer o meu papel, que é educá-los e mostrar para eles a necessidade que eles têm desse favor imerecido de Deus. E nós não sabemos se ao redor de nós, nossos vizinhos, nossos amigos, se o lugar onde a gente trabalha, aquela pessoa é uma pessoa que Deus amoleceu ou endureceu o coração. Por isso que ele precisa de nós, porque, claro, ele poderia ter feito isso e ele deu inúmeras chances ao povo, né, judeu antes da vinda de Cristo, para que eles se arrependessem. Ele faz com que o filho dele venha na terra e dê esse exemplo concreto do que é a misericórdia e o amor dele. Para quê? Para que hoje nós possamos multiplicar, replicar esse amor, essa misericórdia, esse anúncio do evangelho, esse bom testemunho, que nós possamos ser essas fontes de amor, né? De distribuir o amor ao nosso próximo. Então, tudo que ele fez, claro, é a vontade dele, a gente não vai saber enquanto estivermos aqui. Hoje vemos por parte, um dia veremos face a face, então a gente vai ver o todo. Mas ele nos deixou o exemplo. O meu dever, né, o dever do irmão, dessas pessoas, quase 300 pessoas que estão aqui, é o quê? Replicar esse exemplo que Cristo nos deixou. Para quê? Para que o evangelho seja pregado na terra, porque essa mensagem chegue nos 4 cantos dela. E aquele que são os escolhidos, escutem a boa nova. Se ele quiser endurecer ou fechar, é o problema dele. Mas o nosso dever é ser obediente e falar de Cristo e do amor de Deus para a humanidade. Top. Eu acho que essa palavra eleição, ela remete a um pensamento muito importante que, para quem não entendeu agora, talvez faça mais sentido agora. Toda eleição tem uma cabine, é fechada, né? Você vai lá e vota naquele que você acha que é o melhor.
A mesma coisa acontece com Deus. Ele está lá no trono dele, e é como se fosse uma cabine. Eu não tenho acesso, a Lani não tem acesso, nem você tem acesso. Aí fica a pergunta, será que eu fui eleito? Será que a Alane foi eleita? Porque o voto é secreto, concorda? Concorda? Sim. Quando você vota em alguém, você vota porque você acha que aquele é o melhor candidato, certo ou errado? Sim, sim, sim. Mas você acha, pode ser que, pelo teu conhecimento, como a gente vê só a parte externa, aquele candidato possa vir dar algumas, né, mancadas aí e não possa ser o melhor governo. Mas você votou nele acreditando que ele seria o melhor. Com Deus não existe isso. Deus, ele não faz a eleição acreditando que você é o melhor. Ele tem certeza absoluta. Porque ele sondou a tua vida desde o começo. Ele sabe toda a tua vida, como está escrito no Salmo 139. Desde o ventre da tua mãe. Ele sabe as tuas quedas, onde você passou, por onde você andou. Eu conversei com um irmãozinho hoje que pasme. Eu vou ter que falar isso na live aqui. Eu acredito que tem pessoas que vão compreender isso, as pessoas que não compreenderem, sinto muito. Mas o que acontece? Ele era ainda criança, muito criança, e ele viu a mãe dele sendo estuprada na frente dele. Meu Deus. E a mãe não quis cuidar dele depois. Então ele ficou sozinho. Daí ele acabou sendo cuidado pela avó. Olha só a situação desse menino, né? Sozinho, sendo cuidado pela avó, sem a ajuda do pai, sem a ajuda da mãe, longe de irmãos. Olha que coisa isso, né? E depois a vida dele, a gente fica pensando como que é a vida dessa pessoa, né? Como que foi? Quantos traumas? 5 anos de idade, gente. Quantos traumas esse menino ele passou? Quantas coisas ruins ele passou? Mas quem é o menino hoje? Né? Quem é essa pessoa hoje? Um ser maravilhoso, uma pessoa que transborda amor, transborda misericórdia. Por quê? Porque ele aprendeu. Agora, quem olha para o menino no início pode julgar como? Será que ele vai ser um eleito? Será que esse menino vai ser gente boa? Por tudo que ele está passando, né? Só que quem está no trono, que está fazendo a eleição, vai lá e vota. Porque eu sei quem é. Porque os que dantes conheceu, também predestinou. Os que predestinou, chamou. Os que chamou, justificou, glorificou. Porque ele dantes conhece. Pode discorrer, Alane. É muito top esse tema. Ai, nem sei. Acho que a gente falou, né? Mas não sei, às vezes alguém tem alguma dúvida, né? Diz, como saber para ser eleito, né? Ou tem o outro lado também. Muitas pessoas ficam assim, mas esse Deus, então, ele é um Deus muito malvado, né? Que não vai salvar todo mundo. Mas aí a gente precisa voltar para aquela passagem que diz, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, né? Então, gente, Deus não é injusto. Se ele condenasse todo mundo, ele só estaria aplicando a justiça dele, né? Não fique assim, ele é injusto. Não, porque ele é 3 vezes santo. E ele vai rejeitar o pecado. Todos pecaram. Todos, judeus, não judeus, gentios, não gentios, enfim, todos pecaram. Então, não fique olhando para esse Deus como um Deus mau, né? Porque tem algumas pessoas que falam assim, mas esse é o Deus mau, que permite que as pessoas vão se perder. Né? Mas não se esqueça também que ele vai exercer, né, esse poder dele de ter tido misericórdia. Ele é justo, mas ele também é misericordioso. Ele foi justo e ele concedeu mesmo lá da graça. Então que a gente olhe para isso como dizendo, o meu Deus, que é santo, teve misericórdia. Que isso fique na nossa cabeça, e não dizendo que ele é um Deus mau. Não, ele é um Deus santo, 3 vezes santo. Condenaria todo mundo, porque todo mundo pecou. E se ele agiu com misericórdia, com graça, por favor e merecido, que a gente possa multiplicar isso na vida das pessoas. Por ele, para ele e dele, né? Mas que não venhamos a falar, ele é um Deus mau. Assim, revoltado, eu acho que se revolta. Perfeito. E uma coisa que eu vi num vídeo, que eu gosto muito, aliás, o Rodrigo Silva deu um exemplo uma vez, eu achei muito top o exemplo, que um cara ele cometeu vários crimes e ele foi preso. Preso e ele foi condenado à pena de morte. E um belo de um dia, o prefeito da cidade, que tinha o poder, a única pessoa que tinha o poder de tirar ele de dentro da cadeia, né? De tirar ele lá de dentro, que podia perdoar essa dívida dele, vai com uma Bíblia dentro da cadeia, e dentro da Bíblia, como se fosse um alvará, uma carta de perdão. Ele só precisava ler. Entregou a Bíblia para ele, e o que ele faz com essa Bíblia? Ele fala, jamais eu vou ler uma Bíblia dessa. Imagina, Deus não tem misericórdia de coisa nenhuma. Aí colocou a Bíblia e guardou a Bíblia, enfim. E ele foi morto porque ele não leu, ele deixou de ler. Ou seja, é uma coisa que eu aprendi, né? Nós não somos mortos, ou a gente vai padecer
num lugar ruim por causa dos nossos pecados, não. Mas porque nós rejeitamos o perdão. Olha que coisa importante, né? Não é pelo que eu fiz, mas pelo que eu rejeitei. Porque a Lani acabou de dizer e está escrito: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Mas para todos foi oferecido o perdão. A pergunta é: todos aceitaram o perdão? Que lindo. Essa é a resposta. Todos aceitaram o perdão? Essa é a grande questão, né? Essa é a grande questão. Exato. Pronto, vamos lá para frente? Vamos, bora. No verso 20 está escrito assim: mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que formou, porque me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira? E é verdade. Preparados para a perdição. Suportou no sentido de, vamos ver até quando eles não vão olhar para mim. Vamos ver até quando eles não vão se arrepender, porque eu estou aqui. O Deus nunca saiu da posição dele de perdoar, de pai perdoador. Mas a questão é, será que todos estão indo atrás desse perdão? Será que todos estão dispostos a buscar esse perdão? E aí Paulo conclui esse raciocínio dizendo o seguinte, né? Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória. Olha, gente, ele teve paciência com os vasos da ira, preparado para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, porque ele já conhecia, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como também diz Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era minha amada. E sucedeu que no lugar em que lhe foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. É muita misericórdia, né? Olha, gente, guarda esse verso, hein? No lugar onde fala, esse povo não é povo de Deus, esse povo não é de Deus, esse povo não... Olha o que está dizendo aqui: aí serão chamados filhos do Deus vivo. Cuidado, porque um dia essa graça maravilhosa surgiu em Israel e o povo judeu abriu mão dela. Ela se estendeu para a Ásia e o povo da Ásia abriu mão dela. Ela chegou na Europa, lá na Itália, e a Itália abriu mão dela. Ela atravessou o Atlântico, chegou nos Estados Unidos, Illinois, Chicago, e lá muitos, não estou dizendo todos, abriram mão dela. Ela desce para a América do Sul e ela faz o ciclo, né? Ela vem fazendo um ciclo total. E aqui muitos já estão abrindo mão dela, se preocupando mais com o templo de tijolo do que com o templo de carne e osso. Se preocupando mais com o porcelanato da igreja, com o ar-condicionado da igreja, com os blindex das igrejas e os sons das igrejas, e os mega cultos do que com o amor e a misericórdia de Deus. Essa mesma graça, ela atravessa o Oceano Atlântico de novo e está na África. E o povo está se juntando embaixo de árvore, dando glória para esse Deus, amando, né, tendo misericórdia, compaixão, e ela já está chegando de novo em Israel, terminando o ciclo inteirinho da graça pela terra, andando como um vento, né, como o próprio Jesus falou: você não sabe quem é do Espírito, você não sabe de onde ele veio, para onde ele vai. E ele sai, ele passou por toda a terra, deixando vestígios do Evangelho, das boas novas, mas a pergunta é: será que todos ouviram? Será que todos receberam o perdão? Eu te pergunto, Alane, tem muito crente aí? Tem muita gente pegando a Bíblia e lendo aí na França? Não, não. Paris foi nos anos 1500, né? Teve uma inclusive, não sei se já contei isso aqui, né? Mas se eu contei, me perdoa. A França foi um berço da Reforma Protestante nos anos 1500. Paris teve nos anos 1600, tem uma revolta, né? Uma guerra, a Guerra de Saint-Barthélemy, onde numa mesma noite 400 protestantes são mortos na Place de la Concorde, que é a praça central de Paris. E naquela semana, nas semanas que vieram, 40 mil protestantes foram mortos, né? E aqui hoje é um país que, pela laicidade, porque a gente não fala de religião, porque, enfim,
muitas coisas contribuíram, né? Os protestantes foram rechaçados do território francês, eles encontraram refúgio na Suíça, e a Suíça prosperou, é um país, né, onde o protestantismo teve o seu lugar e até hoje tem. E eu falo, aqui na França, nós temos uma pequena parcela de protestantes. Alguns se dizem cristãos, né, mais de confissão católica, mas ainda assim não é muito grande essa população. E hoje, quando eu passo na Place de la Concorde, eu penso nessas pessoas, no sangue que foi derramado, né? Quantas pessoas, Alane? Numa só noite, 400. Num mês, 400. 40 mil protestantes foram mortos nos anos 40 1600. mil crentes. 40 mil crentes num mês, morreu 40 mil crentes na França, só porque eles amavam a Bíblia, amavam o que estava escrito na Bíblia. E hoje a gente diz, eu estou passando uma guerra, estou passando uma perseguição. Vai cuidar da sua vida, você não está passando nada não. Né? Foram rechaçados. E hoje essa terra, né, onde eu estou hoje, essa terra, eu tenho certeza que ela clama por justiça disso. Eu tenho fé, né, que um dia isso possa prosperar. Mas o sangue de muitos foram derramados onde hoje eu piso os meus pés. Uau! Muito forte isso. Vamos para o verso 27? Vamos. Também Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, e o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor executará sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos exércitos nos não deixará descendência, teríamos sido feitos como Sodoma, e seríamos semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Porque hoje nós somos justificados pela fé, e nós lemos lá em Efésios 2:8, pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. É disso que Paulo está dizendo. Ou seja, aqui, minha gente, tomem cuidado, porque embora nem todos os judeus são israelitas, e nem todos os cristãos realmente são crentes, né? Ou todos os crentes são cristãos, cuidado, não é porque você está dentro de uma igreja evangélica que você vai ser salva. E tem igreja por aí dizendo que é o caminho, tem igreja por aí dizendo que é graça, tem igreja dizendo que está tudo certo. Você estando aqui, fica tranquilo que a palavra vai te lavar e o céu está garantido. Não cai nessa, que é uma enroscada, e quando você se der conta, né, é uma brincadeira agora, tá, gente? Vou abrir aspas, é uma brincadeira, mas é uma brincadeira com fundo de verdade. Quando você se der conta, você tá lá e alguém tá dizendo para você, pega esse corredor, vai na quinta porta, chamada Quinto dos Infernos, tem uma maçaneta incandescente, você abre ela, que tem um cara lá com 2 chifres gigantes sentado num trono de fogo te esperando, para te chamar de neném, e você vai sentar no colo dele. Então cuidado, porque Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não conheço vocês, eu nunca vi vocês, eu não sei quem vocês são. E aí a turma vai dizer, mas no teu nome nós expulsamos o demônio, no teu nome nós fizemos isso, no teu nome fizemos aquilo. Não conheço vocês. Então, cuidado. Graça é um favor de Deus e imerecido, não é uma instituição. Templo que habita o Espírito Santo não é feito de tijolo e porcelanato. O templo que Deus habita é o nosso corpo. Então, cuidado que você não está sendo enganado, tá bom? Vamos lá, Lani, pode discorrer. Ai, nem sei. eu fico tão impactada com isso que eu nem sei o que complementar nesse caso, porque é isso, a gente não pode confundir os alhos e os bugalhos, a gente não pode confundir instituição com graça, a gente não pode achar que o ensinamento humano é maior do que o ensinamento de Deus, a gente não pode se garantir com algumas coisas que foram definidas por carne humana, que serão superiores à verdade absoluta de Deus, a revelação que ele já deixou. Porque às vezes a gente fica assim, mas isso não foi revelado, essa revelação é isso, a revelação é aquilo. Cuidado, gente. A revelação, né, da vontade de Deus, se alguém fala, como acho que é até Paulo, né? Se alguém vier aqui pregar outro evangelho que não seja esse, que seja anátema. Então, se alguém vier pregar outra coisa, gente, cuidado. Que seja anátema, que não está errado. O evangelho é um só, a graça é uma só, a salvação só pode ser por um caminho, não pode ser por outra coisa. Então, muito cuidado, que a gente esteja atento a isso.
Top, muito bom. E aí ele diz o seguinte, e como antes de Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos deixa a descendência, teríamos sido feito como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Ele diz o seguinte, verso 30, que diremos, pois, né? Que os gentios que não buscavam a justiça receberam? Sim, mas a justiça pela fé. Aí olha que coisa top que ele conclui, né? Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como, não, ele não está falando que foi pelas obras, mas como, por que ele está falando mais como pelas obras e não pelas obras? Porque eles achavam que se eles guardassem os dias, se eles não comessem carne de porco, se eles seguissem a lei ali no pé da letra, como aconteceu com aquela mulher que foi pega em adultério, é só pedrejar que a gente fica tranquilo. Se a gente fizer do jeitinho que está mandando a lei, a gente está tranquilo. E não foi isso que Deus estava falando para eles, explicando para eles. Acho que deu uma cortada aí, né? Deu uma parada? Deu uma travada. Pegou, Alain? Deu uma travadinha? Travou. Então, Travou. deixa eu só concluindo então o que Paulo estava querendo dizer aqui, né? Paulo disse assim, mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras. Como pelas obras da lei. Não, por que ele não falou pelas obras da lei? Por que ele colocou como pelas obras da lei? Ele quer dizer o seguinte, tem muita gente hoje dentro das denominações que acha que tá de terno e gravata é melhor do que outra pessoa que não tá. Só porque nunca cortou o cabelo. Eu vou usar o cabelo, gente, porque teve irmã que me chamou no direct. Ah, irmão Anderson, então pode cortar o cabelo? Minha filha, se a tua fé diz que você com o cabelo comprido agrada mais a Deus, não corte, tá? Mas se você tá tendo um problema de coluna e você fica amaldiçoando a tua igreja porque não pode cortar o cabelo, vai lá e corta, porque você tá pecando muito mais. É isso que eu tô querendo dizer. Então eu dou exemplo do terno pro homem e dou exemplo do cabelo pra mulher, tá? Porque não é o cabelo que vai te salvar e não é o terno e a gravata que vai te salvar. É o que tá dentro do teu coração, as tuas obras, o que você tem feito. E aí alguém colocou aqui, a gente tem que tomar cuidado, como eu vou saber que eu sou trigo e joio? A diferença é muito simples. Trigo se faz pão. Vocês já viram pão de joio? Não existe, porque joio não dá semente para fazer farinha, gente. O que Deus quer dizer é o seguinte, trigo e joio é qual o resultado que você está me entregando. Porque alguém pode dizer assim, ah, mas tem um cara no boteco lá que fica o dia inteiro no boteco. Lá, tá. E ele diz que ele é crente, ele fica no bar o dia inteiro no bar, e ele diz que ele é crente, tá? Ele não tá bebendo, ele não tá se embriagando. Só que cada dia o bar tem menos gente. Cada dia tem menos cachaceiro. Por quê? Porque ele tá evangelizando o bar inteiro. Aí eu te pergunto, quem tá tendo mais efeito? Você dentro da igreja que não evangelizou ninguém? Ah, aliás, vou mudar a pergunta, né? Tem 7 minutos. Último ano que passou, pandemia, você ficou bastante tempo na sua casa, usou bastante a internet, usou bastante o WhatsApp. Quantas pessoas você trouxe para Jesus? 317 pessoas na live aqui. Conta na sua mão, ou nas suas mãos aí, ou nas suas mãos e pés, ou faz a lista de quantas pessoas você trouxe para Jesus nesse ano de pandemia. E aí? Você está dando fruto? Se você não deu fruto, guerreira, guerreiro, você está sendo joio. Porque o trigo, ele dá fruto e dá fazer pão, comida. Você tem sido comida para alguém? Você tem levado esperança para alguém? Você tem abraçado as pessoas? Não, então, sinto muito, lamento, choro. Esse é o evangelho. E não adianta a tua igreja falar que você vai para o céu, não. Que tá tudo certo, que tá tudo bem, porque você tá com o cabelão comprido. Não adianta, porque você não deu fruto, você não fez o id. Id por todo mundo, levar o evangelho, todo que crê for batizado será salvo, quem não crê está condenado. Você fez o id ou você falou o fique? Porque Jesus falou ide, não fique. Você tem ido? Exato. Você tem feito? Pode discorrer, Alain. Eu não tô nervoso, hein, gente? Eu só queria terminar, talvez justamente nisso, a gente não tá aqui numa obra de competição. Nós vivemos uma obra de cooperação. O meu dever, o dever do Moanas, o dever dessas 330 pessoas que estão aqui é o quê? É cooperarmos. Olhar um para o outro como superior a si mesmo e falar, tá bom, eu não estou competindo com ele, eu estou cooperando com ele, né? Então, se a gente está aqui usando esse espaço, essa hora, para fazer, não é para que nós somos melhores, nós conhecemos mais a Bíblia, nós lemos mais a Bíblia, nós sabemos mais, somos melhores. Não, é para que nós possamos cooperar. E isso que eu e irmãos, nós estamos fazendo, que vocês repliquem isso.
Que isso seja multiplicado, cooperado e não competido. Não guarda para você só não. Vai e fala para outra pessoa. Fala assim, olha, não para vir aqui fazer número, não. Mas que você possa, você também ser o portador da boa mensagem. Que você possa levar isso na vida de outra pessoa. O joio, ele fica no meio do trigo e não faz nada. Ele suga e não faz nada. Então não seja joio, seja trigo. Pegue o que está aproveitando daqui ou de qualquer outro lugar onde você está escutando uma mensagem de Deus. Não guarde para você. Multiplique, dê frutos. Não fique competindo com as pessoas e ficando feliz quando alguém sai do meio dizendo assim, -1, foi embora, não era dos nossos. Não fique assim, mas vá, Meu Deus. abrace, leve amor, leve cooperação, leve ajuda para as pessoas e não cortando as pessoas. É isso aí, top, top. Top é o que o evangelho propõe, né? Jesus ele veio para salvar. Ele falou: "Eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar. Eu vim para salvar." Então, gente, guardem bem isso. E para concluir, verso 33 diz o seguinte, né? Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Ou seja, Jesus então é a marca. É nele que estão as coisas. É a partir dele que a gente ganha ou salvação ou condenação. Se eu creio e ando segundo o que ele ensinou, que é amor, misericórdia, perdão, compaixão, longanimidade, né, descanso, paz, prosperidade, né, oração, enfim. Agora, se eu vou para esse lado de apontamento de dedo, falar que esse não tem condição mais, que esse não serve para Deus, que o lugar dele não é mais aqui, cuidado. Você que é ministro de alguma igreja que está interessado nessa live, né? Independente da igreja que você é, eu vou falar aqui, Assembleia, Batista, Congregação Cristã, Metodista, Presbiteriana. Se você está vendo essa live, olha para o teu rebanho da tua igreja e vê se aumentou. Aí algum vai falar assim, mas Deus não quer quantidade, ele quer qualidade. Gente, presta atenção, o problema é o seguinte, imagina você chegar lá, você vai no varejão comprar uma fruta e você acha lá uma gôndola cheia de maçã. Você tem condição de escolher, concorda? Sim. Só que se você chegar e tiver uma só, você tem condição de escolher? Não, não tem condição, só tem aquela. Como que você vai escolher? Então, encha a tua igreja, encha, né? O máximo que puder. Para quando através de Jesus, o Senhor manifestar o seu poder e vir buscar a sua igreja, ele tenha como escolher. Que a cédula tenha mais de um candidato. Vê se você consegue fazer isso, você que é líder da tua igreja. Agora, se a sua igreja só diminui, veja se você está fazendo um trabalho correto. Porque Jesus falou que a seara é grande, ela só aumenta. Por que na tua igreja está diminuindo? Será que não tem alguma coisa errada? Né? Porque a seara é para aumentar e não para diminuir. Então, que fique esse lembrete. Essa é a minha conclusão. Alane, pode concluir. Tá perfeito, irmão Anderson. Acho que que a gente possa olhar hoje aqui, nesse caso de Israel, né, de Paulo, que olhou para os irmãos dele e ele se entristeceu, né, com a condição humana deles, que a gente possa olhar para os nossos irmãos e olhar para nós mesmos primeiramente, antes de olhar os nossos irmãos, olhar e vermos como são pecadores, como a gente precisa da graça de Deus, porque a gente só vai dar valor na graça quando a gente tem noção do quanto nós somos pecadores. Então, cuidado, você que fala que não peca, né? Então, olha para sua condição de pecador, você vai reconhecer o amor de Cristo, receber a graça de Cristo, e que você olhe para os seus irmãos e você possa também ter empatia com eles. Uau, muito bom. Que foi o maior ato de Paulo, né? Se colocar no lugar dos seus irmãos, e o maior ato aí, a gente volta no início do capítulo de Moisés, no capítulo Êxodo 32, verso 32. Vamos tirar nosso print? Porque é nesse evangelho que a gente acredita, né? É nesse evangelho que a gente acredita, gente. Ó, vamos lá. Pronto? Deus que abençoe grandemente. Amém. Deus que abençoe grandemente. É praticamente o mesmo número de pessoas que participou com a gente agora. Essa live ela vai ficar salva. E no domingo que vem a gente faz a live do capítulo 10, às 4 horas da tarde, tá bom? Não percam, é uma live muito top. Nós vamos falar aí da justiça de Deus e dos judeus que rejeitaram o Todo-Poderoso. Deus que abençoe a todos. Alane, mais uma vez, amém. Deus que abençoe grandemente. Aí já são 22 horas. O sol já se pôs ou não? Agora sim. Vou colocar. Olha lá. Vamos lá. Ele se pôs. Meu Deus, 22 horas e agora que o sol
se pôs top demais. Alane, Deus que abençoe Amém. grandemente, Deus viu? Para abençoe. todos que estão na nossa live, ótima semana. Para quem vai para as igrejas congregar, orem a Deus por nós. Ótimos cultos. E lembrem, né? Engrandeçam o teu Criador. E quando você entrar, lembra que você não é exclusivo e que tem pessoas que precisam desse amor. Congregue, busque a Deus, ore, né? E o Senhor vai se agradar de você. Deus que abençoe grandemente, Amém. Alane, todos Amém. que participaram da nossa live. Até semana que vem. Tamo Até. junto com a vida eterna. Amém.